Olá, muito bom dia, meu amigo trabalhador. Alô, minha amiga dona de casa. Começou o programa da família de São Paulo, abrindo a janela da Record, a janela da cidade. São 6 da manhã em ponto, 6 da manhã em ponto, o relógio marca, o galo canta. Vamos cantando, meu povo. Alô, Brasil! Imagens ao vivo. Vamos girando o noticiário desta sexta-feira fria, essa sexta-feira gelada em São Paulo. Clientes que jantavam em uma casa de esfirras em Guarulhos, na Grande São Paulo, ficaram no meio do fogo cruzado. A polícia chegou quando os criminosos assaltavam o local. Eu tenho nesse momento as informações da noite com o repórter do Povo, Ligeirinho. Os ladrões tentaram fugir e a polícia foi atrás. Como é que terminou toda essa história, Ligeiro? Ô Bate, bom dia pra você, meu amigo, bom dia aos amigos de casa, uma ótima sexta-feira. Na verdade, o que aconteceu, Bate, foi que uma funcionária, durante o assalto, ela conseguiu sair ali do local sem que os bandidos percebessem. Ela foi então até os fundos dessa casa de esfirra e abriu uma porta que dava acesso à rua. Na rua, ela encontrou uma viatura de polícia passando ali pelo local. Ela então avisou os policiais sobre o assalto, os policiais desceram da viatura, trocaram tiros ali em frente ao estabelecimento com os bandidos. Mesmo assim, os dois conseguiram entrar num carro e fugiram. Foram perseguidos por cerca de 5 minutos, mas a polícia conseguiu fazer um cerco. Teve uma segunda troca de tiros, os dois foram atingidos. Um acabou baleado no ombro, o outro não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo. Isso aconteceu em Guarulhos, mais precisamente na nossa querida Vila Galvão, que nos acompanha agora, e daqui a pouco vai haver uma reportagem especial sobre esse caso, viu, Bate? Daqui a pouco tem reportagem, portanto, os detalhes dessa noite de tensão em Guarulhos. Você terá no programa de hoje, agora há pouco também, às 6 da manhã. Vem para mim, por favor, tinha expectativa do fim da greve dos ônibus intermunicipais que passam por Guarulhos. Daqui a pouco as informações. 10 postos de gasolina foram fiscalizados durante 2 dias em São Paulo. 129 bombas foram vistoriadas e 50 delas foram encontradas irregularidades. Desde a adulteração nas bombas, como também a adulteração da gasolina, a adulteração do etanol. Ô Mário Augusto, traga as informações. Mário, bom dia. Bom dia, Bate. Bom dia a todos. A polícia acredita que o crime organizado, Bate, está usando postos de combustíveis para lavar dinheiro. Segundo a informação da polícia, segundo a investigação, alguns locais usam até nomes de postos conhecidos, mas na verdade são só fachadas para lavar dinheiro do crime. Ainda hoje uma reportagem completa sobre essa denúncia gravíssima aqui no Balanço Geral, Bate. Obrigado. Um rapaz de 27 anos morreu a tiros, foi morto a tiros agora de madrugada em São Paulo. Essas são imagens direto do local onde tudo aconteceu. Um homem numa moto passou por ele e atirou. Lombardi, expectativa aí da polícia é de carta marcada, não é? Um crime já era uma pessoa já determinada à morte por algum bandido, não é isso? Bom dia, Bate, bom dia a todos. Pois é, Lucas William, que tinha 27 anos, foi morto numa comunidade de Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Os familiares disseram à polícia que o rapaz não tinha se queixado de nada, não tinha se queixado de nenhuma ameaça. Ele foi morto, como você disse, a tiros. Daqui um pouco a gente conta toda essa história desse rapaz de 27 anos que foi baleado e morto numa comunidade de Vila Guilherme, zona norte, aqui de São Paulo. Bate. Parabéns pela elegância, viu, Lombardi? Você Obrigado, sempre Bate. surpreendendo a concorrência, surpreendendo pro bem. Muito obrigado. Daqui a pouco vão aparecer com esse jaquetão aí. É um sobretudo, é que fala? É, sobretudo. É, isso aí não Jaquetão é outra história. Você não usa jaquetão de couro? Não. Tá certo, então. Daqui a pouco eu volto com você. Obras públicas provocam vazamento de água. Suspeitos de participação na morte de adolescentes são presos. Homem vai ser detido porque ateou fogo numa viatura de polícia. Quando o relógio marca 6h04 da manhã, é hora de girar os repórteres da Record por São Paulo. Um homem foi preso depois de incendiar uma viatura da Polícia Militar em São Luís do Guaricanga, distrito de Presidente Alves. O carro estava estacionado no pátio da subprefeitura, onde ficam guardados os veículos municipais. De acordo com a PM, Luiz Fernando Rosa da Silva teria sido abordado à tarde. Revoltado, ele se vingou à noite ao colocar fogo no automóvel. Ainda segundo a PM, Luiz Fernando cumpria a pena por outro crime em liberdade condicional. O homem foi encaminhado à cadeia de Avaí. De Bauru, Fernanda Camargo.
A polícia de Araçatuba pediu a prisão preventiva de 3 jovens suspeitos de sequestrar, torturar e roubar um adolescente de 15 anos. Eles são investigados ainda pela morte do também adolescente Douglas da Silva Simão, de 16 anos, encontrado morto no mês passado. Os suspeitos estão presos temporariamente e aguardam decisão na cadeia de Penápolis. De São José do Rio Preto, Robson Risse. Pela segunda vez, em menos de um mês, obras do veículo leve sobre trilhos, o VLT, causam vazamento de água aqui em Santos, no litoral paulista. Uma tubulação foi deslocada e uma grande quantidade de água inundou uma das mais importantes avenidas da cidade. Os reparos foram feitos cerca de 3 horas depois do início do vazamento. De Santos, Fernanda Burger. Muito bem, são imagens ao vivo do trânsito de São Paulo. Em movimento está a repórter Larissa Alvarenga. Bom dia. Oi, Bate, bom dia para você, bom dia a todos. E chegou a sexta-feira. Hoje a gente começa o nosso trajeto aqui pela Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. A gente passa agora pela região de Santana. Olha só, o trânsito já começa a ficar complicado, as pistas estão cheias. A gente está aqui na pista expressa, seguindo para Guarulhos, onde acontece agora uma paralisação de ônibus. São 4 empresas de ônibus intermunicipais que não saíram da garagem hoje por falta de pagamento. A gente já recebeu informação, Bate, de que os pontos de ônibus estão lotados e por isso a gente segue até lá. Lembrando que hoje placas finais 90 estão no rodízio das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Bate. O galo para Larissa, toca o galo para Larissa. Eu vou dar, vem para mim, por favor, vou dar bom dia pro meu povão. Alô, meu povo, bom dia! Bom dia! Alô, Lombardi, bom dia! Bom dia, Luiz Fernando Bate. Que sexta-feira de alegria! Alegria. Nossa, ali. Que sexta-feira de alegria! Muita alegria, muita alegria. Que sexta-feira de emoção! Como diz a música, vem minha linda, sexta-feira chegou. Sexta-feira, minha linda, é o contrário. Mas eu disse exatamente porque você sabe a música. Nossos repórteres acompanham a prisão do suspeito de ter assassinado mais de uma pessoa. As vítimas eram sempre mulheres com o mesmo perfil. Idosas entre 70 e 85 anos, esta é a imagem do homem que pode ser o serial killer de São Paulo. Você de todo o Brasil que está chegando a partir de agora aqui no nosso balanço, vai acompanhar comigo, inclusive, a reconstituição de um desses crimes. De Andarilho a Matador. O homem preso pela polícia na Grande São Paulo é acusado de envolvimento em pelo menos 5 crimes. Uma série de mortes que é tratada como um verdadeiro enigma pelos investigadores. As vítimas foram 3 mulheres com o mesmo perfil, senhoras com idades entre 70 e 85 anos. É uma pessoa muito confusa, ele assim, dá a entender ser uma pessoa até um pouco que tem algum problema mental em alguns momentos, só que em momentos de questões, que nós fazemos perguntas a eles, que vai levar ele a uma circunstância que o comprometa, ele se mostra inteligente e foge daquela questão. A campanha de vacinação contra a gripe acaba hoje. Segundo o Ministério da Saúde, quase 80% do público-alvo já foi vacinado. A nossa especialista no H1N1, Tainá Falcão, está numa UBS no centro de São Paulo e traz as informações. Muito bom dia para você. Oi, Bate, bom dia para você, a todos que nos assistem. A vacinação hoje termina, e começa nos postos de saúde a partir das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Hoje é o último dia para se vacinar, mas lembrando que só pode se vacinar contra a H1N1 na rede pública pessoas que fazem parte de grupos prioritários, idosos acima de 60 anos, mulheres gestantes, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. O Ministério da Saúde realmente divulgou um balanço e disse que quase 80% da população já se vacinou. Falta um pouquinho ainda. A meta é vacinar 80%, o equivalente a 49 milhões, um pouquinho mais de 49 milhões de brasileiros. Aqui em São Paulo, no estado, essa meta já foi ultrapassada. Agora, a gente acompanhou nas últimas semanas, Bate, reclamações de pacientes que buscaram a vacina em UBSs e não encontraram. Daqui a pouco a gente vai saber como é que anda o movimento por aqui, Bate. Obrigado, exclusivo. Imagens mostram a prisão de um dos traficantes mais procurados da Grande São Paulo. Ele usava um bar que fica na frente da casa onde mora, como fachada.
o criminoso é fornecedor de drogas para vários pontos da zona leste de São Paulo. Abre o áudio, por favor. Esse homem que vai sendo preso na Zona Leste também é apontado como um dos principais líderes do tráfico em Franco da Rocha, na região metropolitana. Aí tudo que foi apreendido dentro da casa dele. Veja só, me dá um momento da prisão, hein? Me dá um momento da prisão deste homem da Zona Leste de São Paulo. Põe no ar. Ao acender a luz, os policiais dão de cara com o procurado, já vestido, provavelmente pronto para tentar escapar. A gente tá com mandado de busca, o delegado tá aqui atrás. O delegado entra na sala e comemora. Tá aqui, ó. Oi? É ele. Ah, é? Que bom. Maravilha. Esse aqui é o Kleber? Sim. Kleber é levado para a viatura. Um trio suspeito de roubar casas em Diadema, na Grande São Paulo, foi detido. Um deles era menor, eles foram presos quando fugiam de mais um roubo. Quem vai trazer as informações agora pra gente é o Renato Aurélio Lombardi. A surpresa durante a detenção foi o encontro de uniformes dos Correios. E aí a polícia acredita que eles se passavam por funcionários dos Correios para entrar nos prédios, nos apartamentos, nas residências. Com eles a polícia apreendeu carros, joias, televisores. Agora a polícia está investigando para saber exatamente de onde eles apanharam todo esse material, como eles conseguiram os uniformes dos Correios e outras pessoas envolvidas com eles. Daqui um pouco, esta história toda, Bate. Helicóptero da Record sobrevoando São Paulo. Mais um dia de tempo nublado, aqui em São Paulo. Faz frio, foi difícil sair da cama. Os termômetros em São Paulo marcando 14, 15, 16 graus, mas a instabilidade deve deixar São Paulo nesta sexta-feira. Mário Augusto, a temperatura chega até quanto, hein, ô Mário? Tem a informação? Fala, Mário, que sabe de tudo antes de todos. Bom dia, Bate. Bom dia a todos novamente. A nebulosidade diminui um pouco nesta sexta-feira, viu, Bate? E dá lugar ao sol. Com isso, as temperaturas sofrem uma pequena elevação, mas nada de muito substancial. Hoje, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 24 graus. A bordo do helicóptero estão o comandante Vilhena e o cinegrafista Danilo, viu, Bate? Muito bem, o nosso Hamilton foi para a Suíça buscar novidades. Na verdade, eu acho que o Hamilton não quer participar mais do programa por causa do Lombardi mesmo. Eu acho que há uma intriga, isso está escancarado, não é? Ficou escancarado para todo o Brasil, as desavenças entre o nosso Hamilton e o Lombardi. Não que eu queira provocar confusão entre vocês dois, longe de mim. Eu quero mais é que vocês façam as pazes. Mas peraí que eu já falo com você, Lombardi, que você tá na ponta da língua para me xingar. Mas peraí, antes de me xingar, deixa eu trazer outra reportagem. Tá internado suspeito de roubar uma lanchonete agora à noite em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi baleado pela polícia quando fugiu. Das imagens da noite, por favor, o comparsa dele também foi ferido, não resistiu, imagina. Você tá numa lanchonete em Guarulhos, de repente os bandidos entram e trocam tiros. Me traz a reportagem inédita, por favor. Quando os dois bandidos chegaram por volta das 10 da noite, havia 12 clientes nesta esfirraria da rua Santo Antônio, na Vila Galvão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um deles apontou uma arma para a gerente, que entregou R$400 do caixa. Enquanto isso, o outro roubava celulares e carteiras dos clientes. Mas uma funcionária saiu para a rua sem que os bandidos percebessem e viu um carro da polícia. Os PMs correram até a porta do estabelecimento e trocaram tiros com os bandidos. Mas a dupla conseguiu fugir neste carro e foi perseguida. A perseguição durou cerca de 5 minutos e só terminou aqui, nesse ponto da Avenida Timóteo Penteado, na Vila Galvão, depois que a polícia conseguiu cercar o carro dos bandidos. Segundo a PM, os dois desceram e saíram correndo, mas no meio do caminho atiraram contra os policiais e acabaram baleados. Os dois foram levados para o Hospital Padre Bento. Um deles levou um tiro no ombro e não corre risco de morrer. Já o outro não resistiu. Os suspeitos estavam sem documentos. Durante a perseguição, um carro da polícia bateu em um poste, mas nenhum PM ficou ferido. O líder da quadrilha, que foi presa com cargas roubadas, negou a participação no crime. O material encontrado com ele e outros 7 bandidos valia aproximadamente R$500 mil. Nossa equipe voltou ao caso. A transportadora já vinha sendo investigada havia 15 dias. O galpão em Osasco, na Grande São Paulo, também. Os policiais estavam aqui perto observando quando viram a chegada de mais um caminhão escoltado por estes 3 carros.
A prisão foi em flagrante. 8 homens estavam no galpão. Dentro, uma carga de açúcar, sem informações de origem, e uma carga de produtos infantis, chupetas e mamadeiras, avaliada em R$360 mil. No caminhão que havia acabado de chegar ao local, uma carga de vinhos, no valor de R$115 mil. O vinho seria distribuído em mercados da Grande São Paulo. O caminhoneiro contou para a polícia que vinha do Rio Grande do Sul. Quando já estava no estado de São Paulo, na cidade de Taboão da Serra, foi rendido por 3 criminosos e levado para um cativeiro. O caminhoneiro, que não quer mostrar o rosto, conta que o ataque foi assim que estacionou. Na hora que eu parei o caminhão para ir no mercado entregar a nota, ele foi abordado na cabina mesmo. Ele passou 6 horas refém dos criminosos. Só foi libertado depois que a polícia prendeu os homens no galpão com o caminhão dele e exigiu dos bandidos que o caminhoneiro fosse tirado do cativeiro. Aqui no DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, a vítima reconheceu os criminosos e conseguiu recuperar a carga de vinhos. Dos 8 presos, só um não tem passagens anteriores pela polícia, o dono da transportadora. Este outro, Robert Thiago de Oliveira, é considerado pela polícia o líder da quadrilha. Você tem alguma coisa a ver com isso, não? 3 deles, eles iam para a pista para praticar o roubo. 2 deles faziam a distribuição da carga na Grande São Paulo e tinha o proprietário e tinha as pessoas que cuidavam do galpão. A quadrilha agia na região do Rodoanel, nas rodovias próximas à capital. Agora, com a prisão dos criminosos, a polícia vai investigar quem comprava a carga roubada, que era distribuída neste pequeno caminhão, também encontrado no galpão. Muito bem, são 6h17 da manhã, vamos direto às imagens ao vivo do helicóptero da Record. O trânsito em São Paulo nesta manhã de sexta-feira. As informações com o repórter Mário Augusto. Bate, temos imagens ao vivo da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos, na altura da Ponte do Jaguaré. A gente observa já trânsito intenso, principalmente nessa pista expressa aí da Marginal Pinheiros. O motorista já enfrenta trânsito congestionado na manhã desta sexta-feira. A bordo do helicóptero agora, o comandante Vilhena relata pra gente que a temperatura é de 15 graus, viu, Bate? Ontem os motoristas de ônibus fizeram uma greve entre 2 e 3 da tarde, reduziram de 2 para 1 hora a paralisação. Agora hoje tem uma nova reunião, tem uma nova assembleia, para eles decidirem se vão aceitar ou não as sugestões aí dos patrões. Se eles não aceitarem, meu povo, segunda-feira é greve o dia todo. Se eles não chegarem a um acordo na reunião de hoje, segunda-feira São Paulo para de vez. Daqui a pouco eu trago as informações aqui no Programa do Povo. São 6h18, toca o galo para São Paulo, toca! Uma van escolar bateu num poste na zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu ontem à noite. Ligeirinho do Povo, solta o ligeiro com as informações. Em cima do fato onde ela acontece. Fala, Ligeiro. Olha só, Bate, 2 crianças que estavam na van e também o motorista ficaram feridos. Eles seguem internados, mas o estado de saúde é estável, ninguém corre risco de morrer. Esse acidente aconteceu em Perdizes, bairro Nobre aqui da zona oeste de São Paulo, por volta das 6h20 da tarde desta quinta-feira. A polícia, o motorista diz que perdeu o controle da direção e bateu em frente a um posto de combustíveis. Apesar do estrago, dos ferimentos, ninguém corre risco de morrer, isso é o mais importante. Bate. A jovem que foi acusada de matar os pais junto com o marido foi absolvida. Ela chegou a ser chamada de Nova Richthofen na época do crime. Vamos ver. Roberta Tafner e Williams de Souza saíram pela porta da frente do Fórum de Barueri. O casal, que foi a júri popular, recebeu a absolvição depois de 6 horas e meia de julgamento. O advogado de defesa comemorou. Na verdade, prevaleceu a verdade, né? Ou seja, eles são inocentes e a inocência foi externada hoje perante o Conselho de Sentença, que por maioria de votos, porque hoje a legislação determina que não se pode abrir todos os votos, mas por maioria maciça de votos, os 2 foram absolvidos. Os pais de Roberta, Wilson, de 68 anos, e Tereza, de 60, foram assassinados a golpes de faca em 2 de outubro de 2010, na casa onde passavam os fins de semana em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Menos de 2 semanas depois, o casal foi preso, suspeito do crime.
Segundo testemunhas, os pais de Roberta eram contra a união dos dois, em comunhão total de bens. Falei, ai, que bom, Wilson, ela tá namorando e tal. Ele falou, ele fez assim pra mim, mas o cara é 171. Ele usou esse termo. Até eu não entendia muito, né, porque tal, mas eu percebia que o Wilson não gostava dele. E eu acho que era recíproco. Na época, a polícia acreditou que o casal matou para ficar com a fortuna da família, avaliada em 60 milhões de reais. Essas imagens foram feitas pela polícia no momento da prisão. Levanta! Pode, não levanta. Você tá preso. Vamos. A senhora tá aí. Doutora, puxa o William pra cá, a doutora... O que motivou a polícia a indiciar e prender o casal foram as manchas de sangue das vítimas encontradas no apartamento de Roberta e Williams, que fica próximo ao local do crime. A defesa alegou que o sangue pode ter sido espalhado por quem esteve nas duas residências durante a investigação. Mas o julgamento teve um final surpreendente. O próprio promotor disse que não havia provas contra o casal para condená-los. Este homem, que não pode se identificar, foi jurado e reclamou da decisão. Foi precipitada essa decisão. Deveria continuar o processo, porque o próprio promotor estava na dúvida. Quem aproveitou a situação do promotor de justiça foram os advogados, que fizeram o papel deles corretamente. Aproveitaram a situação e levaram a taça. O advogado de defesa disse que espera a prisão dos verdadeiros autores do crime. Na verdade, o verdadeiro assassino está por aí, impune, porque eles são inocentes. E hoje foi bradada a inocência desses dois.